Olá, meus amigos, tudo bem? Um forte abraço para você que acompanha aqui o canal Sérgio Brant. E hoje eu quero falar a respeito da primeira mensagem angélica ainda, porque eu falei num vídeo aqui, tá bom? Volte aqui no canal, nos vídeos aqui você vai encontrar onde eu falo sobre a primeira mensagem angélica. Eu quero me deter aqui, já que eu não fiz isso naquele vídeo, no versículo 7, onde vai dizer assim, né? E dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Beleza, né? É fonte das águas. O que é temer a Deus? Será que temer quer dizer ter medo de Deus? Pânico, pavor de Deus? Não é isso que o texto está dizendo. O léxico também traz a ideia de reverência. Por exemplo, se você pegar o livro de Eclesiastes 12, 13 e 14, né? Capítulo 12, versículo 13 e 14, vai dizer, de tudo que se tem ouvido, a suma é, o fim é, temei a Deus e faz o quê? E guarde os seus mandamentos. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Não é só do judeu, do adventista, mas de todo ser humano. É o dever nosso guardar os mandamentos. Perceba que temer ali está relacionado ao que? A obediência. Então é reverência. Quando você pega, por exemplo, Mateus 4, versículo 10, Jesus vai responder a Satanás, né? Que Satanás vai pedir que Jesus se ajoelhasse diante dele e o adorasse. Aí Jesus vai dizer assim, né? Está escrito, está escrito. Antes ele vai dizer, retira-te, Satanás, porque está escrito, em algum lugar da Bíblia, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Mas onde é que está escrito isso? Ao Senhor adorarás e só a ele darás culto. Quando você vai lá para Deuteronômio 10, versículo 20 e 6:13, na Septuaginta, no texto hebraico também, vai trazer a ideia de ao Senhor, ao que? Temerás, temerás, e a ele servirás. Na Septuaginta não aparece o verbo proskinel, como está escrito aqui, no capítulo 4, versículo 10. Ao Senhor adorarás, proskinel, é o verbo proskinel. Mas lá na Septuaginta, por exemplo, aparece o verbo phobel. Então, Jesus ele coloca essa ideia, né? Já que, na verdade, Mateus, quando ele vai escrever, a ideia de proskinel relacionado ao verbo phobel. Então, quando Jesus fala, ao Senhor adorarás, ele tá citando o texto de Deuteronômio 10, 20 e 6, 13, que lá está dizendo, ao Senhor temerás. Então, temer e adorar estão linkados. Entendeu? Obediência, reverência, adoração. Isso é temer a Deus. Ok? Mas vamos lá, continuando então. Voltando lá para Apocalipse. Você entendeu? Temer a Deus está relacionado à obediência, à adoração. Mas quando você volta em Apocalipse 14, ainda no versículo 7, fala, e dá-lhe glória. O que é dar glória a Deus? Será que é você ficar glória a Deus, aleluia, glória a Deus? E é isso que a Bíblia está dizendo? De maneira alguma. Dar glória não é você falar com a sua boca. É muito mais do que isso. Quer ver? Se você pegar Josué capítulo 7, vai narrar a história de Acã, que escondeu ali alguns utensílios babilônicos, né? E aí foi lançado sorte nas tribos, e vai cair sobre a tribo de ali onde Acã fazia parte, e vai cair sobre Acã. No capítulo 7 de Josué, no versículo 19, Josué vai dizer para Acã assim, Acã, dá glória a Deus, confesse o seu pecado. Então, uma maneira de você glorificar a Deus, na verdade, de você dar glória a Deus, é você confessar os seus pecados. Espera lá. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Então, veja bem, quando a Bíblia diz dar glória a Deus, uma das maneiras de você glorificar a Deus é confessando os seus pecados. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Se uma pessoa diz que glorifica a Deus com a boca, glória a Deus, aleluia, não que seja errado, tá bom? Mas só para que você entenda. Glória a Deus com a boca. Mas ela não obedece aos mandamentos, como está dizendo, por exemplo, lá em Josué 7,19, que uma das maneiras de você glorificar a Deus é confessando seus pecados, e pecado é a transgressão da lei.
João 16:8, vai dizer que o papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo e diz que a lei foi abolida, tem uma coisa errada por aí. Tá bom? Tem uma coisa muito errada. Porque, de acordo com Marcos, capítulo 7, versículo 9 até o 13, vai dizer que tem pessoas, no versículo 6 ali, né, até o 9, enfim, vai dizer que tem pessoas que honram a Deus com a boca. Glória a Deus, aleluia. Mas o seu coração está longe de Deus. E eles ensinam doutrinas que são mandamentos, que são preceito de homens. Por exemplo, o domingo. O domingo não é um mandamento bíblico, é uma imposição romana e da igreja romana. Eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu tenho aqui ó, não dá para ver, né? A câmera está um pouquinho baixa, mas aqui eu tenho um catecismo da Igreja Católica, onde é afirmado que eles mudaram o sábado para o domingo. Tem um livro chamado Ciência e Religião, volume 2, onde é dito assim, na nota de rodapé: se os evangélicos, né, quisessem se filiar à Bíblia, não guardariam o domingo. Os adventistas do sétimo dia é a única igreja protestante coerente com as escrituras. Eu acho interessante isso, né? Mas vamos lá. Então, uma das maneiras de você glorificar a Deus é confessando seus pecados. Uma outra maneira, 1 Coríntios capítulos 10, 13, se não me falha a memória. Deixa eu me consultar aqui. Não posso confiar na minha mente, né? Mas devemos confiar na palavra de Deus. Deixa-me ver aqui. Eu acho que é o 10:31, se eu não estiver enganado. Deixa-me ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Uma das maneiras de você glorificar a Deus, dar glória a Deus, é você fazer o quê? É através do ato de comer e beber. Se você faz uso de bebidas alcoólicas, se você come carnes imundas, você não está glorificando a Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Por exemplo, lá no santuário terrestre, Deus não aceitava de maneira alguma carne de porco, né, como sacrifício, urubus, baratas, minhocas, sapos, de maneira alguma. O sacrifício, né, ali o ritualismo ali, pedia que se fosse esse cordeiro e outros animais limpos, não animais imundos. Deus não aceitava. Por exemplo, lá em Isaías 66, 3, vai falar, né, de algumas coisas repugnantes diante de Deus. A pessoa em pecado, fazendo sacrifício, era como se a pessoa oferecesse o quê? Sangue de porco, carne de porco, como sacrifício, algo repugnante diante de Deus. Então, uma das maneiras de você glorificar a Deus é você comer e beber algo que Deus realmente aprova. Tá certo? Uma outra maneira, Lucas 10, acho que é 17:10, se eu não estiver enganado. Deixe me confirmar aqui. Quando vai falar da questão dos 10 leprosos, que somente um voltava glorificando a Deus, né? Versículo 11 em diante. Vai dizer que somente um, no versículo 16, ele voltava agradecendo. O versículo 15 vai falar que um voltava dando glória a Deus. Não era glória a Deus, aleluia. Não é isso. O dar glória que ele voltava falando ali, olha o versículo 16. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Entendeu? Não fazia parte do povo judeu ali. Veja que uma das maneiras de você glorificar a Deus é você fazer o quê? Agradecer a Deus. Percebeu? Confessando os pecados. Pecado é a transgressão da lei, ou seja, os mandamentos de Deus. Outra maneira, comer e beber, né? Algo limpo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16, 17 e capítulo 6, versículo 19 e 20. E também você agradecer a Deus. Isso é você glorificar. Como diz Marcos, este povo honra-me com a boca, com os lábios. Glória a Deus, aleluia. Fala, fala, fala. Mas o coração está longe de Deus, ensinando que doutrinas e mandamentos que são mandamentos de homens. Tá certo. Outra parte, pois é chegada a hora do seu juízo. Tem pessoas que tentam bater de frente com a doutrina bíblica do juízo investigativo. Por que os adventistas creem no juízo pré-advento? Meus irmãos, pelo amor de Deus. 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para receber o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. O juízo pré-advento, ele existe.
Se está falando de um tribunal, compare um tribunal terrestre. Juiz, advogado, uma lei para ser infringida, entendeu? Uma investigação, comprovação, uma execução, entendeu? No juízo divino, de igual forma. Você tem um advogado de defesa, Jesus, 1 João 2,1. Também o Espírito Santo é chamado de advogado, João 14,16. Tem um advogado de acusação, Apocalipse 12, versículo 10, que é o diabo. Você tem o juiz, Salmo 50, versículo 6, que é Deus, na primeira fase. Jesus também é juiz, João 5, 22. Né? Aí tem a questão dos réus. Você tem a ideia de uma lei a ser infringida, Tiago 2, versículo 10 a 12, que é a lei da liberdade, os 10 mandamentos. Está tudo nos livros, Apocalipse 20, versículo 11. Né? Aquilo que nós fazemos, tudo está sendo registrado, anotado. Então, o juízo pré-advento, ele existe. Eu gravei um vídeo falando sobre isso, né? Você pega Hebreus 4, versículo 13, você pega Provérbios 15, versículo 3, você pega Salmo 101, versículo 6 a 8, onde há uma investigação para ver quem é que realmente quer ser salvo ou não. A oportunidade está sendo dada. Investigação. Depois dos 1000 anos, lá no céu, comprovação. Os livros serão abertos e será comprovado que Deus sempre fez o possível para salvar a raça humana. Depois das oportunidades, os livros serão abertos, é claro, né? E depois acontece a execução. A pena de morte para quem estiver rejeitado a palavra de Deus. Satanás e seus anjos. Ok. Deu para você entender, eu acredito, né? O juízo chegou. E começa por onde? 1 Pedro 4,17. Começa pela casa de Deus, pelos que conhecem a verdade. Aí pergunta assim, ora, se começa por nós, qual será o destino daqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo? Veja, qual será o fim daqueles que não obedecem? Ué, a salvação não é pela graça, meu irmão? E por que a Bíblia fala que qual será o fim daqueles que não obedecem? Você quer saber qual será o fim daqueles que não obedecem? Eu vou te mostrar. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Ó. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com todos os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Viu? O que acontecerá com os ímpios? Com aqueles que não obedecem aos mandamentos de Deus? Serão destruídos. O juízo começa pela casa de Deus. Eu te pergunto, você faz parte da casa de Deus? Você faz parte da igreja verdadeira? Que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus? Que aceita o espírito de profecia? Que prega toda a verdade? Ou você é daqueles que tentam bater de frente com a palavra de Deus? Ok. Finalizando, e adorai aquele que fez os céus. Eu te pergunto, e a Bíblia diz, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Te pergunto, quem é que fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há? Foi Deus. Ok. Mas em quantos dias Deus criou os céus e a terra? Êxodo 20, versículo 8 a 11 vai responder. Em 6 dias. E no sétimo, o que ele fez? Ele descansou. Outra pergunta. Deus se cansa? Não. Isaías 40, 28 diz que ele não se cansa nem se fatiga. Espera lá. Então por que a Bíblia diz que Deus descansou? João 13, 15. Para servir de exemplo. Tudo que Deus fez é para servir de exemplo para você e para mim. Entendeu? Então aqui uma referência clara ao sábado. Em outro vídeo eu vou falar o contraponto. Depois quando eu vou falar na segunda mensagem. Da adoração à besta. Ou você adora a Deus, sábado, uma referência ao sábado. Ou você adora a besta. A adoração à besta tem a ver com a marca da besta, que aguarda do domingo. Não é, na verdade será. Tem um vídeo no meu canal, no nosso canal aqui, que eu falo sobre isso. Tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe. E se inscreva aqui no nosso canal. Ok? Se inscreva aqui, compartilhe e acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Como meu canal não é grande, o YouTube, claro, não vai divulgar o nosso trabalho aí. Mas para você que quer acompanhar, gosta de estudos, acione o sininho, tá bom? Forte abraço, que Deus te abençoe.